Aula passada a gente viu um pouquinho aí referente a recrutamento, né? A gente falou bastante de recrutamento interno, as possibilidades, né, de fazer um recrutamento, que seria o recrutamento interno e o recrutamento externo. Então, na aula passada a gente falou um pouco sobre isso, eu vou finalizar, nós não finalizamos todo o conteúdo, a gente falou algumas coisas, né, de vantagens que tem aí o recrutamento interno, alguma coisa do recrutamento externo, alguns cuidados que a gente tem que ter, né, eu acho que, de repente, alguém aqui, a gente até comentou na aula passada, né, que o recrutamento interno, eu já tive aluna que participou de recrutamento interno na empresa e ela nunca recebeu um feedback se ela tinha sido aprovada, reprovada, se tinha ido bem ou não, por qual motivo que ela não teria entrado, né? E pelo fato de ter um recrutamento interno, o que acontece? A pessoa já está na empresa, né? Então, assim, o feedback é muito mais fácil de você dar para aquela pessoa, né? E você até ajuda aquela pessoa a crescer, a amadurecer, aquela pessoa. Você está desenvolvendo o seu próprio funcionário. É diferente quando a gente fala de feedback, quando a gente fala de avisar um candidato. A gente até comentou aqui em aula, né? De que, mas como que a gente vai avisar um candidato, que ele ainda não foi assim muito bem aceito, e como é que a gente avisa, né, esse candidato? Então, a gente tem alguns cuidados para fazer referente a esses candidatos aí que a gente tem externos. O interno, a gente também tem que ter cuidado, mas eu já posso ser um pouco mais transparente com aquele candidato interno, né? Eu posso, de repente, se ele foi, de repente, um candidato que não foi bem em alguma avaliação, eu posso dizer para ele, né, que ele não pode. A Bruna está querendo colocar alguma coisa para a gente ver, Bruna? Ou foi por engano aí? Acho que foi por engano, né? Então, assim, eu acho que a gente. Essas questões de feedbacks, né? A gente foi até um exercício que a gente fez numa avaliação semanal e está desculpada, Bruna. E aí a gente tem esse cenário de algumas perguntas, e vocês até colocaram, né? E aí a gente começou a verificar algumas coisas. Então, assim, olha só, quando a gente fala de questões, né? Depois eu dou feedback aí para vocês das questões que a gente teve, que vocês colocaram. Eu coloquei isso em Excel e está lá no Qmágico, mas eu já abro aqui na tela. Vamos falar um pouquinho aí quando a gente diz da parte do recrutamento, né? Então, quando a gente tem o recrutamento externo, a gente tem aquela variável de tempo e variável de custo que eu falei a aula passada. O variável de tempo é quando a gente faz assim, uma pessoa pede demissão, e aí você não tem outra pessoa para colocar no lugar imediatamente, né? Então, a variável de tempo que quem é recrutador ou o próprio gestor, é urgente essa contratação, né? E quando uma pessoa pede a demissão, essa pessoa ela pede demissão, aí você tem um tempo maior, quem vai recrutar ou o próprio gestor, se essa pessoa vai cumprir um aviso prévio. Você já deve ter ouvido falar que às vezes tem pessoas que pedem, né, a demissão e é descontado o aviso. Então, isso, né, a gente tem um problema de que a gente tem esse cenário aí de você olhar para dentro daquele candidato, para olhar ali o que você tem de fazer os questionamentos. Então, acho que a gente, quando a gente tem esse cenário aí de as avaliações, né, os recrutamentos, quando a pessoa tem um aviso prévio trabalhado, é quando realmente a gente tem esse cenário, por isso que às vezes a gente tem esse desconto. A legislação, ela permite, então quando a pessoa pede demissão, é permitido a empresa descontar aqueles dias da pessoa, né? Então é a mesma coisa quando eu pago para um funcionário, é a mesma coisa, eu também posso descontar. E aí, para quem é de uma área de recrutamento, para quem é o gestor, quer recolocação imediata daquela pessoa. Aviso prévio trabalhado ainda tem um respiro, né, até essa pessoa ficar ali cumprindo o aviso. Então, a gente consegue ver aí um processo para conseguir fazer essa admissão, essa recolocação, né? Quando a gente fala em recrutamento externo, eu queria ouvir um pouquinho de vocês,
Porque, assim, eu trago algumas ferramentas de recrutamento externo. Então, quem vai trabalhar na área de RH, saiba que tem o banco de dados externo, né, que é aquele banco de dados que você pode ter na empresa, e aí a gente fala externo porque está lá no trabalho conosco, no site da empresa. Tem algumas coisas de indicações, que podem ser indicações de alguém, algumas agências de emprego, consultorias de outplacing, a gente pode ter também aí o Headhunter, a gente pode ter a mídia, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se vocês, alguém daqui conseguiu, de repente, ter algum emprego, seja por indicação, seja pelo vagas.com, seja pelo LinkedIn, se alguém conseguiu, só para a gente ver como é que foi o processo, alguém daqui que está na sala, né? De repente conseguiu alguma vaga dessa forma, de alguma indicação ou de algum link? Como foi aí a contratação de vocês? Professora. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite, professora. Boa noite. Prof, eu entrei na Mil há 5 anos atrás, né, pelo Vagas, porque eles disponibilizam as vagas, né, por lá. Aí a gente fez uma provinha, assim, 10 questões, né, muito rápida ali, eu acho que era, não me recordo direito, mas eu lembro que tinha português, matemática. Mas você fez pelo site? Não, você foi chamada e você fez lá na empresa. Isso, e aí era uma questão assim, aí tinha uma redação, porque o que valia para eles era uma dinâmica de atendimento, porque lá a gente entrou como atendimento, e a vaga tinha que ter 1 ano de experiência em atendimento, porque lá a gente atendia um cliente que tinha um patamar aquisitivo lá dos planos dele melhor, né? Aí enviei o currículo, aí foi feita a seleção, porque foi o próprio Vagas que me mandou a seleção. Aí eram 3 etapas, a primeira era essa coisinha básica, a segunda era a redação e a dinâmica, e depois falava com a gestora da área direto na Mil, que fica ali na Araguaia, no Alphaville. Isso então, você foi 3 vezes lá, ou você foi somente uma vez e já fez as 3 etapas? Não, fez a primeira, na Araguaia, fez lá, passou. E na primeira tinha muita gente mesmo. Só que dessa primeira para a segunda, muita gente passou, porque era noção básica ali, né? Aí na segunda era a redação, e aí já eliminou uma galera na redação e na dinâmica, né? E aí a última, eu lembro que a gente fez no auditório, a primeira da Amil, e chegou no final, a gente fez numa sala, porque tinha 20 pessoas, porque passou com o gestor, que era para esse atendimento desse plano específico deles. Mas foi pelo Vagas, e creio eu que o Vagas ainda até hoje admite o pessoal para Amil pelo Vagas. Tá, entendi. Bacana, bacana esse seu depoimento aí, porque às vezes a gente, assim, a gente sabe que existem esses caminhos, né? Mas é difícil a gente ver algumas pessoas falando por onde foi contratada e se realmente teve o retorno por esses locais, né? Então, às vezes a gente coloca isso, né? São conteúdos, são ferramentas aí de contratações e às vezes a gente não encontra por onde veio, né? Por onde foi. Então, acho que é interessante isso. Eu acho que os dois que eu entrar hoje foi pelo Vagas e pelo InfoJobs. Professora, porque eu acho que a questão do LinkedIn, ela não tem um tempo, mas nem tanto, né? E aí, essa questão de rede social, agora ainda bem que eu não peguei essa parte aí. Mas os meus 2 foram pelos sites de você disponibilizar o seu conteúdo. Obrigada, professora. Oi, Gustavo. Nos dias atuais, assim, tem uma ferramenta que você acha que é melhor, que dá mais resultado? Então. Até pensando em pandemia também. Olha só, a gente sabe que existem vários locais e várias ferramentas. Por isso que eu perguntei aqui se alguém já tinha entrado por vagas, pelo LinkedIn, né? Porque o que acontece? Hoje, as empresas, grandes empresas, estão no vagas.com, sim, tá? Tem grandes empresas que publicam as vagas no vagas.com. Por quê? O vagas.com, ele é uma ferramenta, embora ele é uma ferramenta que eu tenha as vagas que a empresa disponibiliza, mas existe uma metodologia empresa com vagas.com que facilita, tipo software, algumas coisas que a empresa não precisa muito investir.
né? Então, por exemplo, quando a gente vê lá em algum site que tem aquele botãozinho Trabalhe Conosco, e a gente clica ali, e aí entra todo um processo ali de digitação dos nossos dados, aquela empresa, ela está guardando no banco de dados dela os nossos currículos, né? E ali fica guardado. Então, essa empresa, normalmente, ela não vai buscar alguma coisa no Vagas, no LinkedIn, por quê? Porque ela já tem lá os cadastros nesses sites, né? Na própria empresa, no banco de dados da empresa. Mas eu, como assim, participante de grandes empresas, em consultoria, ou mesmo na empresa onde eu trabalho, o que acontece? Quando a gente faz esse cadastro no Trabalhe Conosco, se a gente não atualizar nossos currículos, nós não somos considerados, vistos nos perfis ou no filtro que o selecionador vai fazer, tá? Então, assim, quando a gente fala, existe o melhor para a gente, igual a pergunta que o Gustavo disse, né? Existe o melhor, uma ferramenta que mais hoje se usa? Hoje o que a gente mais tem é o vagas.com e o LinkedIn, tá? É o que a gente ouve mais, o InfoJobs também é o que a gente mais ouve. Ah, preciso pagar esses sites, né, para de repente ter um diferencial? Não, não há necessidade. O que eu diria, e aí no chat tem até algumas pessoas que estão colocando, ó, foi selecionada lá no Itaú pelo vagas.com, as duas irmãs do Leandro. A Ellen também diz que ela foi convidada a participar de um processo seletivo porque foi visualizado no Vagas, né? O emprego anterior foi pelo LinkedIn, agora tem gente que nunca conseguiu pelo Vagas, né? E aí depende do perfil da vaga também, que a Ellen está comentando. Então, assim, hoje o que as empresas mais utilizam são vagas.com, aquele Trabalhe Conosco que tem dentro do próprio site da empresa, aquilo funciona, tá? E aí tem também o InfoJobs e o LinkedIn. Só que o que acontece? Quando a gente faz um cadastro lá na empresa, então eu entro lá no site da Nestlé, por exemplo. Eu entrei lá e tem o Trabalhe Conosco. Quando eu entro naquele Trabalhe Conosco e vou digitando algumas informações, o que acontece? Eu cadastrei, aí às vezes tem alguns lugares que até a gente guarda a senha, e eu esqueço, nunca mais eu vou lá olhar. Aí vocês se formam na faculdade, vocês criam alguns cursos, já saíram de uma empresa e foram para outra, e esquecem de atualizar o seu perfil lá no site da Nestlé. E aí você fala, poxa, a Nestlé nunca me chamou. Pois é, mas a gente também não ficou lá atualizando nossos cadastros lá no site. Então, mesmo que você entre lá em qualquer, no Trabalhe Conosco da Nestlé, coloque lá a sua senha e altere qualquer coisinha, uma vírgula que você coloca lá já é considerado uma mudança. Por quê? Quando a recrutadora ela vai fazer aquele processo para poder filtrar as pessoas que servem, que estão próximos, os candidatos que mais estão adequados àquela vaga, o que a recrutadora faz? Ela coloca um perfil dizendo da idade de X a Y, que moram próximo da empresa, num raio de X quilômetro, que não estejam trabalhando, que conhecem, que são formados, então, assim, se você não atualizou nada lá, e aí tem até uma observação dizendo assim, currículos que foram alterados nos últimos 6 meses, cadastros e alterações nos últimos 6 meses. Por quê? Uma pessoa que entrou lá há 2 anos e fez um cadastro e nunca mais voltou, o currículo dela está totalmente desatualizado. Então, eles nem perdem tempo em chamar alguém, né? Então, sempre mantenham isso. Isso funciona. Essa dica funciona para o vagas.com, essa dica funciona para o LinkedIn, essa dica funciona para o InfoJobs, para os Trabalhe Conosco, todos eles são dessa forma. Então, a gente tem que ir lá e fazer essa alteração, tá? Então, hoje, o mais que a gente vê aí, respondendo, Gustavo, é o vagas.com, é InfoJobs, né? O LinkedIn, eu conheço pouquíssimas pessoas que foram contratadas pelo LinkedIn. Hoje, o que eu acho também mais aí é a indicação, tá? Por incrível que pareça. Às vezes a indicação, ela conta muito de você levar um currículo de alguém, de você entregar um currículo, né? Seja por e-mail ou por um cadastro. Eu mesmo vi uma vaga no LinkedIn há um tempo atrás, e aí eu vi, porque no LinkedIn tem lá as pessoas, né? As conexões. E aí eu vi que um rapaz que tinha trabalhado comigo, ele estava trabalhando nessa empresa.
E aí eu fiz um contato com ele, né, por e-mail, eu falei, aliás, pelo próprio LinkedIn ali, no chat do LinkedIn ali, na mensagem, né, e aí eu encaminhei para ele, falei, oi, amigo, tudo bem, como é que vai e tal, tô vendo que tem uma vaga aí, o que é boa, não é, né, ele falou, você quer vir para cá? Se você quiser, eu já coloco seu nome lá no RH, né, isso conta bastante, então o LinkedIn, às vezes, é bom por isso, porque você vê uma vaga, você vê lá as conexões, de repente é um amigo que estudou com vocês, é um professor que vocês têm contato, né? E de repente vocês entram em contato lá e pode ser uma porta, sim, que se abra, tá? Então, acho que isso é vocês ficarem antenados. Então, não existe hoje aquele que é o mais utilizado, né? Cada empresa acaba utilizando um local. Mas hoje o que mais está dando resultado aí para as empresas, até por custo, né? É o vagas.com e o InfoJobs. O LinkedIn vale para, de repente, essas questões de indicações, então vale a pena também, tá? Mas nunca deixe de atualizar o seu currículo de tempo em tempo. Ah, professora, mas eu não tenho nada para atualizar. Vai lá, coloca uma vírgula, coloca um número a mais lá no seu endereço, depois você vai lá e altera de novo, modifica, só pelo fato de a pessoa ver que o seu currículo ele foi modificado no prazo de 6 meses, tá? Senão você está fora do perfil, né? São dicas aí que são válidas. E eu mesmo, quando já fui recrutar, eu já fiz esse filtro que dá a possibilidade, como empresa, de a gente buscar os talentos ali e a gente fazer esse filtro, tá? Então, não deixe de fazer isso. Eu mesmo já fiz cadastro em várias empresas no trabalho conosco e nunca mais entrei lá. Né? Meu currículo deve estar totalmente desatualizado e eles nem buscam meu nome para saber se tem alguma coisa ou não. Né? Então, a gente tem muito esse cenário aí mesmo, tá? Bom, quando a gente fala aí dessa parte de fontes, então eu acho que essas coisas de headhunter, headhunter, ele é mais conhecido e mais utilizado para cargos mais gerenciais. Eu já tive um headhunter vindo me procurar. Um headhunter, como diz a tradução, né, de inglês, o headhunter é caçar talentos, caçar cabeças, e eu já vi, eu mesma já tive essa oportunidade de um headhunter de uma grande empresa, não vou dizer aqui o nome da empresa, mas vieram atrás de mim, né? Ele viu no LinkedIn o meu perfil, e aí ele veio conversar comigo. E aí ele disse que ele tinha ali lido algumas referências minhas no LinkedIn, algumas coisas que eu tinha feito, e se eu tinha interesse de ir para fazer um processo seletivo. Né? Eu acabei indo até escutar o que era para essa empresa, mas não me atendia, não era uma coisa que eu ia ficar muito engessada, né? E eu fui muito transparente com o entrevistador, assim como com no processo seletivo num todo, né? Desde o primeiro momento. Então, assim, não me agradou, na verdade. E quando a gente está empregado, a gente ainda pode estar escolhendo, né? Vamos dizer assim. Mas quando a gente está desempregado, não. Então, assim, eu não fechei uma porta, mas disse que aquele momento não era o meu, né? Para estar indo lá e colaborar com o meu lado profissional. Mas isso acontece, tá? Esses headhunters, eles vêm mesmo atrás, normalmente são as pessoas, né? Algum benchmarking que foi feito, alguém que indicou, alguém que falou, tá? Então, isso pode acontecer, tá? Existem algumas vagas que elas vêm escritas como confidenciais, e aí, quem está empregado, às vezes fica com medo de se candidatar. Eu não sei se alguém já conviveu com isso, né? De repente você olha lá, empresa em Osasco, precisa de um analista de RH, multinacional, não sei das quantas, né? Tantos funcionários, é para trabalhar na área de RH, fazer processo seletivo, enfim, aí vem lá toda a descrição, mas vem a empresa confidencial. Por que isso às vezes acontece? Porque às vezes a empresa vai estar substituindo aquela posição e aí ela não menciona qual é a empresa. Só que existe algumas preocupações que, às vezes, quem é da área de RH e quem aqui vai seguir a área de RH, quando anunciar alguma vaga, tem que tomar alguns cuidados. Então, imagine eu colocar que tem uma empresa multinacional de bebidas, fabricantes de bebidas gaseificadas e não gaseificadas, que a sede é em Pinheiros, que tem horário flexível, que não bate cartão e não sei o quê, e começa a falar algumas coisas e diz que precisa de uma supervisora de RH, né? O que eu que estou antenada, estou sempre olhando de repente essas vagas, enfim,
não que eu queira sair de onde eu estou, mas a gente vê o que tem no mercado, a gente tem que estar sempre atualizado. E aí você olha uma vaga dessa, né? E aí você fala, gente, é tudo o que eu faço, é uma empresa de bebida, é em Pinheiros, é o meu cargo. Já aconteceu de eu ir para algumas empresas fazer consultoria e acontecer exatamente isso. A pessoa ver o próprio cargo dela lá no LinkedIn, né? E tá lá, mas só que tá dizendo que a empresa é confidencial. Só que as descrições é todo, exatamente o que o funcionário sabe fazer, né? E já teve caso de funcionários sem B audaciosos e olharem aquela vaga e se candidatarem, né? E aí eu escutava lá no RH, o recrutador falando, nossa, você viu a pessoa que dá a vaga que se candidatou, né? E mesmo assim ele achou que a pessoa estava procurando emprego, e não, a pessoa fez isso para mostrar que ela estava olhando que aquele cargo é o dela e que ela estava ciente. E o RH nem se percebeu disso, né? Aí, num bate-papo com eles, eu falei, olha, eu ouvi o bate-papo de vocês aí, mas será que ele não fez isso e tal, por conta disso? Presta atenção nisso, né? De repente é ruim a gente colocar uma vaga com todos os perfis e a pessoa sabe, né? Então, assim, tá todo mundo hoje em dia antenado no que está acontecendo, né? Dificilmente as pessoas estão totalmente desligadas do mundo. Eu mesmo hoje recebi um e-mail de uma pessoa falando, eu vi uma vaga de uma assistente de RH e tal, e copiou, inclusive, a minha funcionária que é assistente. E aí minha funcionária assistente falou, escuta, chefe, vai me trocar? O que está acontecendo? Eu falei, mas não tem vaga nenhuma publicada, né? E aí eu pedi um print de tela, a menina me mandou, e o que acontece? Por que ela, da onde era a vaga? Era da Fenza, da Coca-Cola. A Fenza Coca-Cola não tem nenhuma ligação comigo. Nós somos do mesmo grupo, mas eu cuido da parte de bebidas não gaseificadas. E a Fenza é um distribuidor. Então é diferente, né? Embora é do mesmo grupo. E aí a minha funcionária já estava desesperada, né? Falando, poxa, eu vou mandar embora, não estou nem sabendo, não sei o quê. Então, olha os perigos que a gente tem quando a gente anuncia alguma coisa, né? A gente tem que ter alguns cuidados aí. Embora a gente fale, é uma vaga confidencial, eu tenho que tratar com sigilo, eu tenho que divulgá-la, eu tenho que trazer alguém para o processo seletivo, mas a gente tem que tomar esses cuidados, né? Eu, quando fui participar do processo seletivo, o meu antecessor, ele era um funcionário que ele estava lá, ele trabalhou até um dia anterior, quando eu entrei no dia seguinte. Então, assim, o processo foi totalmente sigiloso, né? Então, eu fui lá na empresa, eu tive que falar que eu era de uma empresa X lá que eles pediram, né, e que eu ia falar com a psicóloga lá. Então, assim, era como se eu fosse uma fornecedora, uma consultoria, uma empresa de consultoria, enfim. Então, foi tratado de uma forma sigilosa, para que não soubesse. Isso é ético, é antiético? Isso é ético, porque você tem que contratar uma outra pessoa no lugar, você não vai demitir a outra pessoa e ficar ali depois que você vai abrir a vaga. Isso é normal acontecer, né? O que tem que ser é tratar com ética mesmo, né? É você realmente lidar com aquela vaga de uma forma que a pessoa não perceba, né? Diferente de você colocar todos os pré-requisitos, colocar que a vaga é confidencial, mas tem todos os detalhes da empresa que você trabalha e tudo que você faz. Claro que aquela vaga é para te substituir, né? Então, são esses cuidados, essa parte ética aí que a gente tem que ter, tá? Quando a gente entra num cenário, né, de falar ainda de processo de recrutamento externo, a gente tem a parte de metodologia de um recrutamento. Então, tem um momento que a gente recepciona os candidatos, preenche a ficha, né, que é uma ficha de candidato que normalmente é entregue assim que o candidato chega, solicitação de emprego ou ficha de candidato é o nome dela. Aí você faz uma análise dos documentos e aí você vai fazer uma entrevista. Essa é a metodologia mais simples que existe de um recrutamento externo, né? E são as fases que a gente faz. O que acontece, né, nesse momento de recrutamento, igual a Daniele comentou? Foi dito que ela foi lá, que ela estava num local onde era um auditório e tinha bastante pessoas, depois foram eliminando, aí depois teve outra fase. Então, é um processo seletivo mais abrangente, o qual ela participou. Mas, normalmente, quando você vai fazer algo bem administrativo, você pode fazer algo menor, né? Um recrutamento menor, um recrutamento mais enxuto e com menos pessoas até, né? Eu acho extremamente, assim, uma falta de respeito quando a gente tem uma única vaga e você chama 20 pessoas para o processo seletivo. Não tem necessidade disso, né? Ali mesmo você já compara, antes de você chamar essas pessoas, você já compara essas 20 pessoas e você já pode, de repente, fazer uma triagem
quem é a pessoa que você vai chamar. Agora, na questão de pandemia, até como o Gustavo mencionou da pandemia, né, o que acontece? As entrevistas, a maioria são online, né, então a questão de abrir uma câmera, de a gente se falar numa câmera, nós vamos treinar isso, é extremamente essencial, é necessário isso. Por isso que eu pedi para vocês, gravam um vídeo, você se apresentando, vê como é que você se vê nesse vídeo, passa esse vídeo para alguém da família, um conhecido, um namorado, uma mãe, um pai, mostra para ele, fala, olha, imagina se eu tivesse uma entrevista. Muitas empresas estão pedindo um vídeo, não pede nem mais a entrevista igual a gente está aqui, simplesmente pede um vídeo, encaminha um vídeo para mim, falando sobre você, falando do seu lado pessoal, profissional, fale 3 pontos positivos, 3 pontos negativos, diz para mim o que você quer daqui 5 anos, elabore essas ideias e encaminhe um vídeo para mim de 3 minutos, 4 minutos, e encaminha para mim o que você vai falar. E aí você tem que filmar, você tem que mandar, né? Ah, mas eu não tenho recurso. Hoje quase todos nós temos recurso. O próprio celular da gente, a gente aperta lá um botãozinho e já estamos fazendo a selfie, já estamos fazendo vídeo. Né? Isso é comum, tá? Pode falar. Pode falar, Igor. Não, pode falar, Dani, depois eu falo. Professora, só uma dúvida nessa questão. No momento, a gente tem a questão de pandemia, então é a forma a qual a gente conseguiu se adaptar, né? Ou, melhor dizendo, o RH conseguiu se adaptar. Sim. Porém, isso pode permanecer porque é um custo-benefício para a empresa, não é, professora? Sim, muito. Lá, quando a gente fez esse da Mil, professor, o treinamento... É porque o treinamento poderia ter também, mas eu não sei se esse treinamento vai se adequar a essa questão tecnológica também. Tudo é possível, né? Mas no primeiro dia, que foi a primeira entrevista, a gente tinha que estar lá às 8. E a entrevista inicial, né, que era a provinha, começava às 9, 9h30. Tinha café, tinha fruta lá, porque o espaço é muito amplo da Mil ali no Alfazema. Então, acho que é um custo-benefício para a empresa permanecer assim. A empresa a qual o meu noivo trabalha, ele optou a não voltar mais. Ela era quatro prédios, ficaram 2, porque 2 pediram para ficar em casa. Então, eles pagam a internet, montou toda a estrutura para que ele trabalha com TI, né? Montou toda a estrutura para que ele possa trabalhar e creio eu que, porque já tira vale transporte, quando ele precisa ir na empresa em Pinheiros, paga aquele dia para ele ir do vale transporte, então creio eu que no final as empresas vão acabar utilizando isso como um recurso mesmo, né? Sim, já na verdade, Daniele, isso já foi incluído, tá? Então, na verdade, a pandemia, ela só acelerou um pouquinho coisas que as empresas já queriam, né? Todo mundo se falava que trabalhar em home office era o melhor dos mundos, todo mundo já queria fazer isso. Só que a nossa legislação, ela é um pouco delicada, e aí a reforma trabalhista, ela trouxe um pouco disso, que é o teletrabalho. Então, ela também permitiu, a legislação também ajudou algo que estava na reforma trabalhista um pouco antes da pandemia, quando saiu essa reforma trabalhista, só que as empresas não aderiram. Foram poucas as que aderiram, e aderiram assim, tipo, um dia da semana a pessoa podia fazer home office, ou 2 dias, dependendo da área. As pessoas eram resistentes, tanto o funcionário quanto os gestores, líderes, presidentes das empresas, né? E a pandemia, ela só fez acelerar aquilo que já estava previsto. Isso já seria uma tendência natural das coisas, porque lá fora, Estados Unidos, Espanha, essas metodologias já existem. Alemanha até trabalho braçal já existe dentro de casa. Eu tenho uma amiga que mora na Alemanha, e ela trabalha naquela empresa de zíper em York, acho que York, alguma coisa assim. É uma empresa de zíper, e ela tem que encaixar aqueles ferrinhos, né, do zíper, porque aquilo ele vem desmontado, e ela tem que encaixar aquilo. É um trabalho manual. Isso antes era feito dentro da fábrica. E agora eles contratam pessoas por contrato temporários, por contrato, lá a legislação é muito diferente da nossa, então é por entregas. Então, por exemplo, eles levam lá, sei lá, 100 zippers para ela montar, e dá X prazo para ela. Se ela montar dentro daquele X prazo, ela ganha X valor. Se ela não montar aquele valor, então aí eles vão rever se ela continua ou não com eles. É uma coisa, assim, extremamente, né, muito bacana.
essa questão de você também ter essa atividade braçal. E aí tem as pessoas que saem para buscar, né, já faz as entregas e muitas vezes já levam até para o cliente, porque já sabe que aquela quantidade já vai ser feita, vendeu, já pega ali e já leva para o cliente. Né? Então, assim, a logística já é feita dessa forma. Então, é muito interessante isso. Então, a gente está mega atrasado. Né? Então, acho que a pandemia veio para ajudar. E essas questões aí de a gente fazer essas entrevistas, então, assim, o RH ele tem que se adequar. Eu mesmo, da parte de legislação, eu estou com um mega projeto para ser implementado, eu estou esperando a verba. Por quê? A área trabalhista, que é a área que eu cuido, eu tenho que zelar pela documentação assinada do funcionário. Entregar recibo de férias, aviso de férias, a homologação, rescisão, admissão, e tudo tem assinatura. Só que hoje já existe assinatura eletrônica, que eu encaminho para sua casa o teu contrato de trabalho, você lê, eu falo com você e posso gravar, assim como eu estou gravando a nossa aula, então está ali gravado que você concordou e eu te expliquei sobre o seu contrato de trabalho, eu guardo essa gravação e você assina eletronicamente para mim. Esses arquivos vêm e eu já coloco no prontuário direto para a pessoa. Eu não preciso mais imprimir, eu não preciso mais colocar em pasta, e fica totalmente a pastinha do funcionário arquivada online com as assinaturas dele online. Então, muitos documentos hoje, a legislação já permite. E eu quero implementar isso na empresa e eu só estou esperando verbas, né? E o projeto ser assinado. Então, assim, já está todo desenhado esse projeto da assinatura eletrônica, né? E é uma tendência, é isso que vai acontecer. Eu não tenho mais por que ir lá buscar assinatura, explicar para imprimir papel, entendeu? Sobre os contratos, professora, a pandemia obrigou nós da prefeitura a fazer isso devido às faculdades, né? Então a gente teve um sistema e os nossos contratos agora de estagiários são feitos com todas as assinaturas eletrônicas. Isso mesmo. O secretário de administração já deixa uma assinatura lá pronta, então só roda no sistema e todo mundo assina. O estagiário assina também. E creio eu que, assim, para a área pública, que é arcaica, como a gente sabe, é mais difícil ainda do que na área privada, mas a gente teve que se adequar, porque senão ia ficar sem assinatura. Sem assinatura e sem aquela mão de obra de estagiário. Exatamente. Então, assim, olha o quanto que nós avançamos em questões aí de 5 meses, 6 meses que a gente avançou, né? A rapidez que a gente teve que fazer isso e deu muito certo. As empresas investiram, as pessoas se adaptaram, as empresas diminuíram o custo, nós, como funcionários, estamos tendo mais qualidade de vida, eu vejo por mim, né? No começo desse semestre, eu participei de todas as reuniões da faculdade, eu nunca consegui participar de todas, eu tinha que escolher aquela da aula e do meu ciclo das turmas que eu teria no próximo semestre, eu consegui participar de todas, né? Por quê? Porque era online, eu fechava meu computador da empresa e abria um link da faculdade para entrar na aula, sendo que se eu tivesse na empresa, eu não conseguiria chegar em tempo na aula, entendeu? Eu já estou pensando em pegar aulas, se as coisas melhorarem, de ter outras aulas, de buscar mais aulas para eu dar, podendo dar aula de manhã, porque eu estou em home office, eu posso entrar mais tarde no trabalho, né, aqui, e eu fico até mais tarde depois trabalhando, entendeu? Então, assim, abre um leque de opções muito grande para todos nós, né? Então, a tendência é isso. Então, quem né, de repente tem vergonha de gravar vídeo, de se olhar depois ali fazendo a gravação, aqui como eu não estou vendo nenhum de vocês, estou vendo as bolinhas lá na telinha, né? Nós professores fizemos uma reunião e a gente falou que vai fazer uma campanha, né? Abram a câmera, não deixa a gente sozinho, né? Porque a gente só vê as bolinhas, não vê ninguém, e na verdade, a gente tem que começar a instigar isso, e a gente tem que começar a olhar, porque imagine eu aqui, ó, eu estou falando, eu sei que vocês estão aí, mas é a mesma coisa que se eu estivesse falando aqui, olhando, e é o que vocês vão fazer para gravar o teu vídeo, né? Então, treinem isso, porque a tendência é essa, e mesmo fim pandemia, normalmente é isso que vai acontecer. Então, de repente, ao invés de você mandar um currículo para a pessoa, logo, logo você vai mandar o teu vídeo, não vai mandar mais o papel, né? Então, é interessante esse tipo de coisa, né? Eu acho que é um treino aí que todos nós temos que fazer. Eu também, eu não tenho vídeo meu profissional gravando sobre mim, falando das minhas trajetórias profissionais, né? Então, é importante isso que a gente tenha, tá? O Igor quer falar, Igor? Sim, professora. Eu achei interessante, né, a colocação da Dani. Eu, na verdade, eu ia fazer uma outra pergunta, mas eu queria acrescentar também, né,
essa questão da pandemia e os desafios pós-pandemia que as empresas irão enfrentar, né? Principalmente na questão do home office. Eu acho que a home office é uma grande tendência, né, daqui para frente. Sim. Já era um projeto a longo prazo, né, dos 5 anos, acelerou devido à pandemia. Mas eu acredito que ainda a gente vai ter alguma resistência por parte de algumas empresas que ainda não possuem assim uma estrutura, né, para abarcar essa nova tecnologia. Tem muitas empresas que ainda estão atrasadas e também pela questão de adaptação, né? Então, assim, eu acho que é uma tendência, mas assim, em comparação a países mais avançados, como a Alemanha, como a senhora citou, até alguns países asiáticos, eu acho que o Brasil vai demorar um pouco, né? Porém, é uma tendência sim. Eu acho que quando você coloca que o Brasil vai demorar um pouco, né? Na verdade, é assim, eu acho que o Brasil tem muitas empresas aí que não tinham nem recursos e conseguiram virar chave. Eu digo a própria Flamengo como referência. A Flamengo foi uma instituição, se a gente olhar para o mercado, a Flamengo, vocês sabem muito bem disso, em relação à Mackenzie, em relação à PUC, né? Vocês vão falar, elas estão muito mais adiante. Pois é, eles ficaram 30 dias sem aula no início da pandemia. Eles não conseguiram virar a chave. Então, às vezes, você para pensar e você fala assim, a Flamengo, com uma estrutura menor, nós viramos a chave em tempo recorde. Vocês, alunos, não ficaram sem aula em nem um minuto. Nós, como professores, tivemos que se adaptar da noite para o dia, treinamentos das ferramentas, aprimorar cada vez mais. Então, assim, foi uma coisa que muitos viraram, mesmo quem não tinha recursos, né? Tinha muitos professores que não tinham computador bom em casa, né? E aí a faculdade olhou quantos computadores tinha lá. Gente, professor, vem pegar, vem buscar. Ou seja, teve uma mobilização muito grande. Então, mesmo as empresas que são mais inferiores, né? É claro que não vai ser 100%, eu concordo plenamente com você, Igor, mas assim, eu acho que o avanço que a gente deu, e tivemos que dar um avanço rápido demais, eu acho que muitas professoras vieram. É muito legal. É muito bacana isso. Né? Então, acho que essa evolução aí, eu sou partidária dessa evolução, acho que a gente tem que ter essas evoluções, né? A gente é movido aí por tecnologia, cada vez mais a gente só vai falar de aplicativos e mais aplicativos, não tem como a gente fugir disso, né? E o bom é que a gente está aí, ligado, antenado, se atualizando, estudando, e é o que a gente tem sempre que fazer, né? Pode seguir, Igor. Claro. Então, e também minha outra dúvida, né? Na verdade não era nem dúvida, né? Mas era uma ponderação, né? A senhora comentou em relação aos processos seletivos, né? De empresas que convocam 20, sei lá, 25 funcionários para uma vaga. Assim, na minha opinião, ao meu ver, é antiético, tipo, uma empresa convocar 25 funcionários, sendo que a maioria das empresas já possui um funcionário por QI, né? Então, tem muitas empresas que já têm funcionário por QI e mesmo assim fazem um processo seletivo. Pois é. Eu entendo a política de uma empresa, assim, que faz o processo seletivo já sabendo que o funcionário vai ser contratado. Eu até acho que o QI é um fator que traz segurança para a empresa, porém, eu também vejo que o QI, ele descredibiliza o currículo de um estudante ou de uma pessoa que lutou para conseguir aquele cargo. Então, assim, eu acho que tem que ser bem regulamentado, tem que ser bem revisto nas empresas para não causar esse constrangimento, né? Concordo, Igor. E aí fica esse recado, inclusive, para todos os estudantes que estão aqui, que de repente seguirão RH, né? Então, muitos aqui, de repente, vão seguir e serão recrutadores. E que atente nisso que o Igor falou. Isso é extremamente importante, gente. Porque realmente é isso. Quem faz a diferença são os recrutadores, somos nós, pessoas. E, assim, infelizmente, não existe uma legislação que faça, assim, ter um padrão, ter um processo, né, ter algumas políticas referente a isso, infelizmente. Né? Então, acho que, assim, o que a gente precisa fazer somos nós. Nós temos que começar, né, a mudar. E se a gente vê algo errado na nossa empresa, mesmo que eu não sou de RH, mas, de repente, eu sou a gestora, eu falar para a pessoa, falar, gente, mas olha só, tá bom, essa pessoa é um QI, é alguém que indicou, legal. Mas, assim, eu quero ver outros candidatos, eu não quero ficar só com ele. Eu quero outros candidatos. Eu já fiz isso, tá? Eu já tive no meu processo seletivo de pessoas que, na minha vaga que abriu, teve uma pessoa que falou, olha, eu conheço uma amiga minha, ela é ótima, ela vai te ajudar, ela serve direitinho para a vaga. Ok, muito obrigada, manda o currículo dela, gosto muito disso. Só que tem um detalhe,
Eu não quero uma pessoa, eu quero no mínimo umas 4 pessoas, 3 pessoas, que eu quero comparar, eu quero ver. Então, eu quero uma pessoa que venha lá do Vagas, eu quero uma pessoa que venha lá do LinkedIn, uma pessoa que venha por indicação, não tem problema nenhum, só que eu vou ser extremamente, assim, como eu disse, eu já contratei uma pessoa que trabalhava comigo, eu já conhecia o trabalho dele, mas ele participou do processo seletivo junto com outros, e ele não foi carta marcada. Tanto que eu fiquei em dúvida entre ele e um outro candidato, e eu deixei o gerente definir. Eu passei para a mão do gerente. Falei, decide você, eu não vou decidir. Para mim, qualquer um dos dois. E aí ele fez um processo lá, e ele me ajudou em dizer. Mas eu não, porque eu já sabia quem ele era. Então eu queria mais pessoas fazendo a entrevista com ele, não somente eu, entendeu? Então acho que isso a gente tem que mudar. A gente tem que ficar diferente mesmo, né? Pode falar, Daniele. Prof, mas aí foi um posicionamento da senhora, ou isso tem que realmente acontecer? Porque tem empresas que talvez não façam o processo. Não, então, tem empresas que não fazem. Aonde eu trabalho mesmo, eles não têm como tinha já uma pessoa indicada, já falaram para mim, essa aqui é uma pessoa indicada, já faz entrevista com ela, e se você gostar, já vamos começar com ela. Não. Entendeu? Então, eu, como gestora, falei, sim, eu que me posicionei. Eu, como gestora, falei, não, eu quero uma outra pessoa. Eu quero, no mínimo, ter 2 pessoas para comparar. Eu não quero, a não ser que era pessoa, e já aconteceu, de um aluno meu, ex-aluno meu, foi lá fazer o processo seletivo. O teste, ele acertou todas as questões dos testes. Eu falei, esse é o candidato para mim, não tem outro. Ele acertou tudo. Só que aí, quando ele foi fazer a entrevista e algumas perguntas de estudo de caso que eu coloco na entrevista, ele não deu umas respostas agradáveis, entendeu? E depois eu dei esse feedback para ele. Mas, assim, se eu fosse só por esse teste, ele era o cara. E no dia a dia ele não ia me atender, entendeu? Então, por isso que a gente tem que fazer um processo seletivo que, dependendo da vaga, não é simplesmente uma entrevista, não é simplesmente acatar um currículo que foi entregue e falar que alguém indicou. Não é assim que a gente tem que fazer. Né? A gente tem que, sim, ter um processo estruturado e seguir, sim, a questão ética, principalmente. Pode falar, Gustavo? Eu sou a favor das empresas, assim, ter, tipo, um pré-requisito para participar já da entrevista, entendeu? Por exemplo, assim, você vai contratar um analista financeiro, só um exemplo. Aí você vai ter que entra no CBO lá, ver o que o cara precisa ter, o que... Aí, beleza, tem aquele tipo, aquela triagem. Esses daqui, eles atendem o pré-requisito da vaga. Agora vamos ver quem que se enquadra na cultura da empresa. Vamos fazer assim. E aí, vai lá e contrata a pessoa, fala assim, essa aqui, ela tem o pré-requisito da vaga, né? E ela atende o requisito da empresa. Eu sou a favor de ter uma política, não sei se... Uma política de RH. Isso é política interna da empresa, em cada empresa. Não tem uma regra que padroniza todas as empresas, tá? Infelizmente, a gente não tem isso. O que se diz é só a questão ética. Só que o lado ético, hoje em dia, é difícil aí ter isso nas empresas, né? Então, o que eu vejo no que você fala aí? Essa parte que você falou é exatamente o processo de recrutamento. Então, quem está recrutando, ele tem que saber quais são os requisitos ali, os pré-requisitos da vaga. A partir do momento que ele sabe quais são os pré-requisitos, seja sentando ao lado do gestor e entendendo um pouco o que o gestor precisa, seja ele buscando lá no CBO, ou na descrição do cargo se a empresa tem, ou no formulário da requisição de pessoal que foi preenchido, enfim, em algum lugar vai ter algumas informações. Se não tem, cabe ao recrutador ir lá e perguntar na vaga, pesquisar e entender. A partir do momento que ele tem alguns pré-requisitos, ele vai olhar no currículo. Então, pode ser um Excel avançado que é necessário, um curso da TOTOS, do SAP, por ser financeiro, enfim, algum curso específico, se ele tem ou se ele não tem, e aí você vai olhar no currículo dele, você já fez uma triagem, esse momento é o recrutamento, isso é o recrutamento, né? E hoje, com as facilidades que a gente tem, sem fazer a pessoa se mobilizar até a empresa, a gente consegue ligar para a pessoa e no telefone você já consegue identificar algumas capacidades das pessoas, competências, alguma habilidade. Num bate-papo informal com essa pessoa, a gente já consegue entender um pouquinho, né? Então, acho que isso tem que ter mesmo, é perfeito isso, tá? Deixa eu dar alguns recadinhos aqui antes que eu me esqueça, para ver se eu consigo apresentar a minha tela. A gente tem 2 pesquisas que vão estar lá para vocês
na parte do que mágico, no caderno do que mágico, vocês vão ter essa pesquisa da CPA, Faculdade Flamingo, né? Então, assim, nessa pesquisa, sejam sinceros, sejam honestos, né? Avalia, porque é através dessa pesquisa que aí a própria faculdade, ela vai implementar mais, ela vai ver como é que está a infraestrutura, como é que está a área do ambiente virtual, como é que está a questão dos professores, a parte da secretaria. Então, não deixam de preencher essa pesquisa, tá? Tem 2 pesquisas para vocês responderem. Vocês não demoram muito para responder essas pesquisas, tá? Elas são simples, são fáceis, vocês vão colocar lá o RA de vocês, o e-mail de vocês e continuam cadastrando. Então, é muito rápido, não deixa de fazer. E tem uma outra pesquisa, que vai também estar lá no caderno do que mágico de vocês, que é referente à parte de uma comunidade acadêmica da Faculdade Flamingo. O que vem a ser isso, né? Então, é uma comunidade para a gente entender que a própria CPA, é um complemento aí da CPA, que a gente quer construir uma faculdade melhor. Então, a gente está rodando uma pesquisa, que aí a gente pede o preenchimento de vocês, tá? Isso eu estou falando até em nome da direção da faculdade, eles que pediram para a gente passar, eles não conseguem passar em sala, porque a gente reduziu bastante o quadro de funcionários da faculdade, e aí também não conseguem passar de sala em sala para falar com todo mundo. Então, eles pediram para nós, professores, passar essas informações a vocês e não deixarem de preencher essas pesquisas. Então, não deixe de fazer. Vai no caderno, na hora que vocês forem fazer a atividade semanal, é rapidinho para preencher, preencham, isso é importante para nós, para todos nós que eu digo, nós como professores, nós como faculdade, nós como alunos, né? Eu me considero que eu também sou aluna da faculdade, eu também vou preencher a minha, porque eu estou fazendo pós-graduação, aí na faculdade estou fazendo outra pós-graduação, então não deixam de preencher, tá? É muito rapidinho para vocês preencherem. Eu só não caminho passo a passo aqui com vocês, mas ela é muito rápida de preencher, então não deixa de preencher a pesquisa, tá? Professora, assim, o que me surpreendeu na faculdade, né, até por um lado, um aspecto positivo, é que a faculdade não desamparou a gente na pandemia, né? Perfeito. Diferentemente de outras concorrentes, assim, de faculdades que eu não vou citar o nome, mas teve casos de faculdades que demitiram professores no meio do semestre. Teve até um caso famoso de uma faculdade que, ao invés de passar uma aula, passou uma aula motivacional do Padre Fábio de Mello, dedicando assim, uma sala inteira, e a família não fez isso. Então, assim, ela manteve o quadro dos professores, e eu acho que isso foi um aspecto muito positivo. Sim. E, assim, que ajudou a elevar o nome da Flamingo, em comparação com outras faculdades que têm muito mais renome, mas prejudicaram os alunos. Igor, isso é um feedback ótimo e excelente. Eu sou suspeita para falar da Faculdade Flamingo, porque eu estudei na Faculdade Flamingo, eu fui aluna de graduação, eu fui aluna de pós-graduação, agora estou sendo aluna de pós-graduação de novo. A Flamingo abriu porta para eu realizar meu sonho pessoal e profissional, que era ser professora, isso para mim é a minha verdadeira paixão, quem me conhece. Então, assim, e eles também não desampararam os professores, né? Então, nós sabemos que reduziu muitos alunos, muitos perderam emprego, muitos, infelizmente, tiveram que sair, isso balançou um pouco a faculdade, e em reuniões eles são sempre muito transparentes com a gente, e eles mantiveram todo o quadro de funcionários. É claro que nós reduzimos a nossa carga horária, a carga horária que eu digo é diminuirmos aulas, mas permanecemos todos. Então, isso foi muita gratidão que todos nós temos, porque a gente sabe que isso é um momento, né? A gente sabe que isso logo melhora, e aí o quadro todo está ali, já está todo mundo preparado para vir e abraçar os novos alunos, né? Então, eu acho que isso foi muito importante, e até nessa questão de volta à faculdade, não volta à faculdade, né, essas questões que a gente está ouvindo na mídia, a Flamingo não tem nem um pouco de correria para fazer e colocar em risco toda a vida nossa de professores e de vocês, de alunos, né? Então, assim, eu acho que é muito bem colocado, e muito obrigada, viu, Igor, porque realmente esse reconhecimento a gente tem que ter mesmo, né? É uma coisa que eu acho que essas pesquisas é o que nos mostra isso, é o que nos faz e motiva cada vez mais a faculdade, mais ainda motivar e seguir com esses mesmos padrões, entendeu? Então, por isso que eu falo, essas pesquisas são importantes, não deixem de preencher, né, e colocar ali, e mesmo que tenha algo que não é bacana, seja sincero também e preencha, né? Eu acho que existe coisas, né, a faculdade,
ali pode ser que não nos atenda 100%, tem alguma coisa que está falha. Então, pontue, fala, eu acho que é aí que a gente cresce, né? Aí que se torna aí até um nome melhor. E quanto mais a faculdade crescer, mais o nosso diploma vai estar em evidência, né? Porque a gente que aí, quem está se formando, né? E quem termina aí a faculdade, é um diploma que a gente vai ter, e aí quem vai chegando e vai mantendo aí toda essa questão da faculdade, tá? Então, acho que é extremamente importante de a gente responder, então não esqueçam, tá? Deixa eu falar um pouquinho das avaliações semanais. Eu vi que teve alguém aqui, parece que a Joyce está querendo saber da nota, eu vou falar. O Jesuíno também está em dúvida da nota, né? Da nota não, está em dúvida de uma questão, eu já vou falar dessa questão. E a Leslie disse que a avaliação da semana passada não abriu para mim. Quando eu entrei hoje, já não estava. Não, hoje não estava mesmo, né? Não estava respondida. Leslie, depois você me passa um e-mail e eu vou olhar se de repente você fez, enfim. Eu estou sempre deixando, no primeiro momento eu tinha dito que ficaria até domingo, e na verdade eu acabo deixando sempre até bem mais para frente, lá até quarta-feira, porque eu estou dando feedbacks das respostas para vocês sempre mais adiante. Então eu acabo deixando mais aberta. Então, assim, se você não viu, a atividade não estava lá, passa um e-mail para mim antes que chega, né, depois que a gente já passou, depois que a gente já conferiu. Então, passa um e-mail, confirma lá, professor, eu não vi, o Jesuíno me passou a dúvida que ele ficou, né, tem mais pessoas que às vezes também me passam um e-mail, para não estar lá, me ajuda, né, o que eu posso fazer? Então, passa um e-mail, me chama, eu vou estar aqui à disposição, vou ajudar vocês, talvez não na mesma proporção que vocês desejam, que imediatamente eu responda, mas eu já respondi aluno, depois da aula, 11h30 da noite eu estava respondendo aluno, sábado, domingo, né? Então, eu estando disponível, não tenho por que não responder e eu estarei respondendo vocês. Se eu demorei um pouquinho, tenho um pouco de paciência, mas eu respondo a todos, tá? Então, não esqueçam de fazer isso. Não viu a nota lá? Já me fala. A Joyce, aí a gente já fala, tá, Joyce? No finalzinho da aula aí, quando eu encerrar, aí eu até desligo a gravação, que aí não precisa a gente gravar, que aí fica até menos pesado o vídeo, enfim, e aí a gente fala, tá bom? Tá bom, Pro. Quanto à avaliação, que o Jesuíno ficou em dúvida, deixa eu ver se eu consigo abrir o que mágico aqui, para projetar para vocês, que aí fica mais fácil, que aí eu leio o exercício aqui, que eu não coloquei no slide, mas está lá no que mágico. Deixa eu só abrir para a gente aqui, e aí eu já esclareço as duas e já dou o feedback dessa avaliação, tá? Que aí fica mais fácil. Então, vamos lá, apresentar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, que mágico. Vocês estão conseguindo ver? Exercício 1, atividade semanal do dia 30. Só me dão um feedback aí, vocês estão conseguindo ver, por favor. A apresentação do que mágico. É o exercício que tem lá no que mágico. Beleza. Então, vamos lá. No que mágico, a gente teve 2 exercícios, no exercício do dia 30/9, né, onde eu pergunto o seguinte: a aplicação de entrevistas comportamentais e provas teóricas e práticas pode contribuir para identificar, mediante o processo de seleção, os candidatos mais bem preparados para os desafios organizacionais? Está correto. E é exatamente dessa forma que eu vou conseguir buscar se os candidatos estão bem preparados ou não, né? Então, eu aplico entrevista, eu coloco uma prova teórica, e aí eu vou ver se ele realmente me atende ou não, tá? Então, essa aqui, a alternativa era A, que era a correta. A questão 2, existe aí algumas frases, e aí a gente tem ali a informação do seguinte: a requisição de recrutamento de pessoal, que é aquela requisição quando abre uma vaga, né, segue um fluxo pré-determinado pela própria empresa. Em geral, o que determina o seu atendimento é a sua própria razão de ser, ou seja, a requisição de pessoal é um documento interno da empresa, ela não tem um padrão próprio, ela pode ser preenchido N campos, dependendo de cada empresa, tem o que mais ela exige ali. E aí, por ela mesma, né, a razão dela, por que ela existe? Então, ela existe quando eu tenho uma substituição ou aumento de quadro previsto no budget, ou por aumento de quadro não previsto em budget, por motivo apenas de substituição de quadro e por motivo apenas de aumento de quadro. Alguém ligou o microfone e quer falar alguma coisa? Não? Tá.
Então, o que a gente tem essas questões aí? A gente está mencionando o seguinte, que eu tenho a requisição, se é por motivo apenas de aumento de quadro previsto em budget, não, eu faço requisição de pessoal sempre que eu vou contratar alguém. Quando eu vou contratar alguém, normalmente eu vou contratar ou por uma substituição ou por um aumento de quadro que está previsto em budget. O aumento de quadro não previsto em budget, eu não posso fazer uma requisição de pessoal. Talvez tenha sido aí a sua dúvida que me questionaram, porque o que acontece? Quando eu falo na requisição de pessoal, eu estou falando naquele documento onde eu vou abrir a vaga, eu vou dizer o que eu preciso, enfim. E aí, quando eu falo que ela é uma vaga somente para substituir, e ela não está, ou seja, aumento de quadro, e ela não está no budget, eu não vou fazer uma requisição de pessoal. A requisição de pessoal que eu posso fazer, que o líder, o CEO da empresa, o presidente, o diretor, ele vai assinar, é aquela que está prevista no budget, ou seja, que está prevista no orçamento. Eu não posso fazer um aumento de quadro na empresa se eu não previ no meu orçamento. Então, por exemplo, para 2021, eu já fiz todo esse planejamento de quadro para o meu próximo ano. Se eu vou demitir alguém, se eu vou admitir alguém, já está lá o meu budget. Se eu, num determinado momento, a empresa começa a crescer demais, com a pandemia deu uma amornada, e de repente começa a aquecer e eu tenho que abrir uma empresa, uma nova fábrica, eu vou precisar de mais gente na minha área. Eu não estava esperando por isso. Então, eu posso dizer que houve um aumento de quadro que não estava no orçamento. Eu vou continuar abrindo a requisição de pessoal do mesmo jeito. Mas, normalmente, a requisição de pessoal, aquela que ela é realizada, ela é para substituição ou para aumento de quadro que esteja em orçamento. Ficou claro, Jesuíno? Se não ficou, coloca no chat para mim e eu te explico de novo. E se alguém ficou com dúvida, também me avisa, por favor. A gente já tem aí 21 horas e 58 minutos, né? O tempo voa demais quando a gente começa a falar, e aí uma coisa vai puxando outra aí de perguntas. Eu acho muito bacana a gente participar na aula. Deixa eu só colocar aí um pouquinho da atividade para a próxima semana. Existe um vídeo que está lá no Que Mágico, que é entrevistas, tá? Vocês vão assistir esse vídeo, é um vídeo bem explicativo, bem facinho, é um vídeo que foi passado aí num programa de televisão. Mostra algumas pessoas sendo entrevistados, tá? E aí ali eles dão algumas dicas, e eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo. Depois que vocês assistirem esse vídeo, vai ter uma única pergunta para atividade semanal bem simples, e vocês vão lá responder a pergunta, tá? Interessante vocês assistirem esse vídeo, porque dali vocês vão ter algumas dicas de entrevista, vem de encontro ao que eu estou falando em aula, o que eu trago dos livros, o que eu trago dos autores, o que eu falo de experiência vivenciada, e vocês também trazendo em aula. E depois a gente vai juntar tudo isso, então não deixem de assistir o vídeo, tá? Esse vídeo é bem simples, e eu vou colocar alguns outros. Eu só queria entender aqui, porque eu achei um vídeo, que é um vídeo de uma entrevista com o Gentili, e ele fala alguns palavrões, né? É engraçado o vídeo, mas aí eu quero ver aqui na sala se tem alguém que, de repente, não me permita colocar algum vídeo que, de repente, traga alguma cena ou que traga algum palavrão, nada que é desconhecido de ninguém, com certeza somos todos adultos aqui, mas, de repente, que vocês falam, professora, eu não gostei desse vídeo, eu não quero que passe dessas coisas e tal, que aí eu não vou publicar, tá? Então, vocês só me avisam, se tiver alguém contra, me avisa aí no chat, falar, professora, melhor não e tal. É uma coisa suave, é um único desenho que ele vai fazer. O candidato faz um desenho, o candidato não, ele mesmo, né, o selecionador, ele faz ali um desenho. É um desenho que vai chocar vocês, né, mas não é desconhecido de ninguém. Mas, de repente, vocês podem ficar um pouco chocados, como eu fiquei quando eu assisti o vídeo, mas é algo que é interessante, da forma que ele conduz a entrevista, é interessante para que a gente veja. E aí o Igor vai ficar mais revoltado ainda, de que se não existe uma legislação para ter essa forma de ética, de contratar as pessoas, e eu sou super partidária com você, Igor, que eu também entendo que deveria existir sim, né, porque às vezes a gente vai em cada lugar, em cada empresa, que às vezes dá vontade de sair correndo,
mas a gente não pode, porque a gente precisa daquela vaga, a gente precisa participar, né? Então, eu só acho que a gente, às vezes, né, tem isso, um pouco ruim, né? Mas é interessante isso, porque a gente vê ali uma forma de conduzir, então a gente vai ver algumas dicas e depois a gente vai ver algo que é totalmente distorcido, e aí eu tenho certeza que todos vocês, com esse vídeo que nós vamos assistir hoje, né, com as aulas que a gente está tendo aí, para a gente ver todas as ferramentas e técnicas, né, eu tenho certeza que quando vocês assistirem o vídeo, vocês vão falar assim, pois isso é um absurdo, mas aí vocês vão parar para pensar um pouco a consciência e falar assim, mas isso existe, infelizmente, né, então é isso que eu quero trazer para vocês, essas práticas que hoje existem, né, e é como eu falei, eu já fui num processo seletivo no passado, que eu tinha que imitar macaco, que eu tinha que gritar, que tinha que plantar bananeira, para com isso, né? É uma falta de respeito muito grande. Eu, quando aplico dinâmicas em sala de aula, algumas que nós realizamos aqui, eu sempre pergunto se querem participar, se existe alguém que se manifesta, né? Por quê? Porque a gente sabe que, às vezes, as pessoas não estão preparadas, né? As pessoas não querem, as pessoas são envergonhadas. Semestre passado eu dei aula numa turma grande, e eu me senti, assim, que eu vi que ali tinham algumas encrencas na sala, e eu quis juntar a sala, infelizmente entrou logo a pandemia, eu não consegui fazer isso, mas eu fiz uma dinâmica em sala de aula, e muitas pessoas não quiseram participar, né, e eu respeitei. Então, eu acho que isso existe em alguns momentos, que numa dinâmica mesmo de emprego, eu acho que a gente também tem que ter isso, né, então, infelizmente, as pessoas não têm muito esse senso, essa ética, e aqueles que não agem dessa forma não são punidos, né, a não ser que, de repente, a gente tenha provas, mas normalmente a gente não tem, porque a gente não grava, você vai gravar um processo de recrutamento e seleção, você não pode ligar a câmera, não pode ligar a gravação, então a gente fica sem provas, fica o dito pelo não dito, e essas empresas continuam fazendo da mesma forma, infelizmente, né. Mas é isso, pessoal, a aula de hoje fica assim, não esqueçam de preencher as nossas pesquisas. A semana que vem tem bastante feriados aí, não sei se já informaram vocês, mas segunda-feira não tem aula, dia 15 é dia dos professores, não tem aula, e dia 16, aí vocês também não têm aula, então continuam não tendo aula. Mas dia 14, que é a minha aula, nosso encontro, nós estaremos aqui, tá? Então, dia 15 é que vocês não têm aula. Então, não sei se o professor já avisou vocês ou não, de repente eles avisam vocês amanhã, mas já vou adiantar para vocês que dia 15 não tem aula, tá? É recesso da faculdade. Ok? Então, boa noite para todos, que vocês fiquem bem, que vocês se cuidem. Feliz Dia das Crianças para vocês. Eu sei que aqui todo mundo é maduro, todo mundo é adulto, mas dentro da gente sempre tem uma criança, então aproveitem aí o Dia das Crianças, quem tem filho curte bastante, né? Só não vai passear muito, porque ainda tá perigoso para a gente sair, mas se cuidem, tá bom? Qualquer coisa me manda e-mail, e Joyce, você espera um pouquinho que a gente já fala aí da sua nota, a gente já olha, tá bom? Já vejo sua dúvida, tá? Então fiquem com Deus. Beijos. Deixa eu só terminar a gravação aqui.